A gente está no mês das mães e falando sobre a temática mãe, lógico. Sim. E um movimento tem chamado muita atenção aí nas redes sociais, principalmente, tem sido assunto de toda a imprensa, que são as mamães reborn, que cuidam daqueles bonecos hiperrealistas. E a gente vai falar sobre isso hoje. Sim, Carol. Realmente teve uma necessidade de trazer essa pauta, que eu tinha anunciado no dia 7 de maio, né, que foi o nosso primeiro programa sobre a maternidade. Só que a semana passada eu passei muito mal, então acho que os ouvintes podem perceber que a minha voz ainda está um pouco diferente. E foi muito bacana, porque eu havia recebido uma sugestão de temática há um tempo, exatamente sobre a saúde mental das mulheres e a saúde mental na maternidade, do nosso ouvinte assíduo, que é o José Antônio, já envio um abraço para ele. E aí, quando eu comecei a analisar toda essa questão desse movimento das mamães reborns, eu falei, gente, tem muita coisa a ver. Então, o que é muito importante que a gente inicie. Definitivamente, a gente não tem como fazer uma análise simplista, como a gente está vendo muito hoje na internet. É um assunto complexo e que a gente precisa olhar pelo menos para 5 aspectos distintos que estão interligados com esse movimento, tá? Que é uma questão social do cenário feminino, fake news, que a gente fala um pouco aqui, mídias sociais, um oportunismo, inclusive um oportunismo político, e sim, uma questão de saúde mental. Então, você já falou sobre os bebê reborn, são bonecas ou bonecos muito realistas, com aparência de pele, textura, peso, muito parecidos com os bebês reais. E porque esse nome, essa técnica surgiu na Europa na Segunda Guerra Mundial, porque as mulheres queriam recuperar bonecas antigas, por isso reborn, que significa renascido, né? Só que essa técnica que a gente conhece hoje, que começou há mais ou menos há 20 anos, com bonecas de vinil, começa do zero, não é recuperação de boneca. E mais recentemente, com as bonecas de silicone, que tem um alto poder de resolução, de detalhamento, a gente consegue ver veias em detalhes, unhas dos bebês em detalhe, cabelinhos que são implantados fio a fio, é um detalhamento, assim, sim, que é um artesanato, né, algo que chama realmente a atenção, né? Por causa disso, claro, esses bebês, essas bonecas, têm um valor considerável. A gente consegue hoje comprar bonecas de vinil por 300, às vezes um pouquinho menos, 500, até uns R$1.000. Quando a gente olha e busca pelos bebês de silicone, já começa por R$5.000, sim, podem chegar até 12 mil, um bonequinho. Só que se a gente falar de experiências, que a mídia está falando bastante, que é o bebê e os acessórios, pode chegar a R$30.000. Caramba! É um valor alto, considerável. Então aqui a gente já começa a prestar atenção no que pode estar acontecendo num desses aspectos que eu já listei, tá? Quando a gente fala do movimento das mamães reborns, eu preciso trazer aqui o que realmente acontece, tá? No geral, porque existem algo que sai do padrão, mas no geral, algumas mulheres, grupos de mulheres buscam fóruns para se apoiar em mídias sociais, vão a parques com esses bebês e com os acessórios para fazer trocas e para comprar, tá, mais objetos. Na grande maioria, então tem as exceções, mas na grande maioria são mulheres de 30 a 40 anos. O que está acontecendo nessa fase das mulheres, 30 a 40 anos? É a fase que as mulheres mais estão produzindo. É uma fase de muita produtividade feminina. E aí, eu vou trazer a sugestão, uma parte da sugestão de José Antônio, para que a gente consiga entender o que está acontecendo. O Brasil do século XXI ainda está no século XIX, quando se fala em maternidade e papel da mulher como ente produtivo e atuante na sociedade. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas,
quase metade das mulheres que tiram licença maternidade não está mais presente no mercado de trabalho após 24 meses. E mesmo com o avanço de políticas públicas, a licença maternidade de 180 dias, a mulher que se torna mãe encara o fantasma do desemprego assim que sua estabilidade acabar. Pode ser também que as empresas prefiram pagar todo o período e demitir de imediato após a licença maternidade. Então ele finaliza dizendo que é uma escolha de Sofia. Eu achei tão bonito, né, que ele trouxe a minha filha. Pode ser que a mãe esteja desempregada ou que ela faça uma escolha de não ser mãe. Então esse realmente é um cenário, e aqui eu trago algumas reflexões. A colocação da mulher no mercado de trabalho é igual em relação ao que acontece com os homens? Existe uma paridade entre os salários? Funções e profissões são equilibradas? Existe um viés de gênero quando a gente fala do cenário profissional de mulheres relacionada aos homens? De acordo com o levantamento do Banco Mundial, metade das mulheres em idade ativa está empregada, quando comparado a 80% no cenário masculino. E um dos principais motivos, de acordo com a economista Cláudia Godin, que é uma das 66 mulheres que ganharam o Prêmio Nobel, é devido à maternidade. 66 mulheres contra 901 homens que foram laureados com o Prêmio Nobel. Então aqui a gente já começa a perceber a diferença. Sim. Uma pesquisa realizada por uma faculdade de Londres, uma escola de Londres que estuda economia e ciência política, que é a LSE, e a Universidade de Princeton, que analisaram 134 países, trabalhadores desses países, demonstrou que a chegada do primeiro filho ou do filho impacta drasticamente a vida da mulher produtiva. 24% das mulheres deixam o emprego no primeiro ano do bebê e 15% continuam afastadas depois de 10 anos. E esse quadro é ainda mais dramático se a gente olhar no Brasil, onde 42% das mulheres que são mães deixam as suas ocupações, 42%. E 35% seguem dessa forma após 10 anos. Uma conclusão muito importante nesse estudo: a mão de obra feminina, ela é muito qualificada, porque a mulher fica mais tempo no estudo do que os homens. Então, que além de ser algo que é muito sério, porque traz prejuízos financeiros para toda uma sociedade, não é algo justo. E qual é a mensagem oculta por trás desses estudos que a gente conhece? Ter filhos é uma punição para a carreira. É uma mensagem oculta. Sim. Que as mulheres interpretam. E qual é a constatação que eu trago aqui, Carol? A gravidez vem sendo adiada além dos 30 anos e talvez ela pode ser totalmente abandonada. E qual é o resultado disso? Queda nos índices de natalidade. Países pelo mundo estão tentando recuperar esse cenário, que é preocupante. E os países que estão encontrando uma resolução, uma melhora nesse cenário, são países que têm uma licença maternidade mais longa, por exemplo, na Noruega, de 59 meses, mas que a licença maternidade é compartilhada pelo pai e pela mãe. Que bacana. Não apenas pela mãe. Porque aí tem um equilíbrio entre os gêneros, né? Então, uma reflexão aqui. Será que esse movimento das mamães reborns, e a gente olha para a maternidade e a atuação profissional, busca um consolo? Busca vivenciar algo que talvez aquelas mulheres não vão conseguir vivenciar? Então esse movimento de mamães reborns, para mim, está gritando que essas mulheres não podem ser mães. Ou não querem porque tem medo, porque foi uma escolha que ela teve que ser totalmente racional, porque talvez ela não suporte conviver com aquele risco de não ter emprego, não ter como cuidar daquele filho. Não tem condição. Não ter condições de cuidar. Porque a gente tem que ser prático. É caro cuidar, educar um bebê e uma criança. A gente tem que ser pragmático nesse sentido, tá? E o que tem por trás dos bebê reborns? E aí eu trago um termo aqui que para mim é muito além da febre dos bebê reborns. Para mim é um tsunami. Um tsunami de informações,
um tsunami de compartilhamento, de fóruns, de discussão. Eu preciso trazer alguns esclarecimentos importantes, tá? Algumas notícias que foram vinculadas são mentirosas, não são verdadeiras. Falaram, por exemplo, de partos que foram gravados. Uma enfermeira obstetra que trabalha com uma técnica de experiência sensorial que promove relaxamento, ela trabalha com isso. Ela mostrou um parto utilizando o bebê reborn para trabalhar isso com pessoas que trabalham com essa técnica. Não está acontecendo isso. As lojas que produzem bebê reborns, que são conhecidas como maternidades, elas utilizam dos partos para chamar a atenção, principalmente das famílias que passam em shoppings, por exemplo, e para vender bebê reborns. Por quê? Porque existe um mercado importante para a saúde. Hospitais que precisam de incubadora e que usam bebê reborns para mostrar como funciona. Profissionais que precisam demonstrar como cuidar de um bebê, como, por exemplo, pediatras ou obstetras, doulas. Então existe uma necessidade de se mostrar o que pode ser feito com um bebê, que às vezes não tem a disponibilidade de um bebê real, mas tem um bebê quase que real, que é uma boneca super realista, que é o bebê reborn, tá? E o que é mais importante, que essas lojas soltaram algumas matérias para trazer a verdade sobre esse movimento. A grande maioria do público que compra esses bebês é infantil. Existe um público adulto? Existe, mas é uma minoria comparada com o mercado de crianças e adolescentes que buscam, tá? Uma outra notícia que foi vinculada e é mentira, que os bebês, que as mulheres estão procurando tratamento em hospitais. Não é verdade. Uma jovem de 17 anos, não é uma mulher, uma moça, que inclusive quer ser pediatra, ela disponibiliza conteúdos, rotinas com o bebê reborn. E ela foi a um hospital visitar um bebê de família e levou a bebê para gravar. Sim, ela tinha um leite na bolsa, uma lata de leite. Ela mostrou as roupinhas da fraldinha, mas eu acredito que aquela lata de leite, aquelas fraldinhas que ela tinha para demonstrar a rotina, não vai salvar a fome do mundo. Porque tem pessoas questionando que uma lata de leite faz falta para os bebês que passam fome. Gente, todo mundo pode ajudar. Não é uma lata de leite que recebeu 1 milhão de críticas, e eu não estou exagerando, que vai fazer a diferença na vida de bebês famintos pelo mundo. Todo mundo pode ajudar, inclusive com R$30 por mês, salvam vidas. Sim. Né? Então, é muito importante que a nossa sociedade entenda que existe um grupo grande de mulheres que colecionam e elas têm a consciência clara de que elas são colecionadoras, que os bebês são itens de colecionador, como quem coleciona carro, relógio, bolsas, itens de maquiagem, animes, bonequinhos que são super-heróis. Homens e mulheres colecionam. Isso pode ser um sinal de compulsão que precisa ser olhado, mas essas mulheres têm consciência do que elas estão fazendo. Doutora, sabe que eu vendo essa febre de se falar da bebê reborn, eu analisei, né, na minha opinião, é mais uma febre de falar sobre e inflamar o assunto do que de fato é o real, né? E assim, virou uma onda de fake news. Um tsunami. E a internet acho que tem esse grande poder de inflar um assunto, porque eu me lembro no Natal, se não me engano, tem uma sobrinha, né? Os nossos ouvintes, não sei se sabem, de 6 anos, queria uma bebê reborn. Aí comprei uma bebê reborn, lógico, não essas caríssimas, né? Sim. A gente encontra na internet essas que são nem falsificadas, mas uma versão mais barata. A Sofia tem uma dessa. Eu comprei uma versão mais barata porque entre as crianças já tava uma febre antes. Então, e aí depois de 5 meses a gente vê o assunto explodindo, um boom falando sobre bebê reborn. Eu acho que é mais a ânsia de falar sobre algo que está no momento do que realmente uma problemática, né? E por quê? É. Porque a grande maioria das pessoas que está fazendo isso sabe que é um conteúdo que viraliza. Sim.
E engajamento traz lucro. É. Então existe um cenário de muito oportunismo, tá? Eu vou trazer um exemplo rápido de uma pessoa. Eu vi vários vídeos, eu assisti muita coisa. É uma pessoa que viralizou. Ela fala que ela é psicanalista, que ela é filósofa, que ela é neurocientista, doutora em ciência da mente, o que é uma mentira. Ela não é doutora. Eu pesquisei. Em média, os reels dela tinham mais ou menos 300 mil visualizações. Um vídeo que ela fala sobre o bebê reborn, que ela tem um posicionamento extremista e ela fala, não é isso, não é aquilo, é isso que está acontecendo. Hoje, 9 milhões Meu Deus. de visualizações. 528 comentários nas 300 mil visualizações contra quase 43 mil comentários. Então surgiram especialistas que mostram uma análise simplista sobre esse assunto, que fala que as pessoas estão malucas, que as mulheres estão loucas, o que não é uma verdade na maioria. E aí um outro oportunismo que me preocupa muito, oportunismo político. Carol, existem 5 projetos de lei. Se a gente juntar tudo, municipal, estadual e 3 que estão no Congresso, que falam sobre essa temática dos bebês reborns. Gente, não existe demanda, não existe interesse público sobre isso. Em contrapartida, nós estamos com pelo menos três assuntos tramitando na justiça e na política que são muito importantes. Então, o que eu trago para vocês? Será que estão tentando desviar a nossa atenção? A política do pão e circo sempre existiu. Então, esses políticos precisam olhar para o que é real, para o que a sociedade precisa, e não surfar na onda do que está acontecendo nas mídias sociais. Perfeito. Existem, inclusive, análises profundas que falam que esses políticos são políticos de Instagram e TikTok. É a minha análise também. Então, para finalizar, já existem legislações para a saúde mental. É só buscar apoio. E esses políticos estão menosprezando a competência, a inteligência, o treinamento que os profissionais de saúde têm em hospitais, em clínicas, quando chega uma pessoa, ou se chegar uma pessoa com esses bebês. Gente, existem questões de saúde pública em qualquer cenário. O bebê vai ser mais um, vai encaminhar para o tratamento. É simples, não precisa de mais leis. Está muito fácil resolver essa questão. Então, os bebês podem ser utilizados para traumas, para ausências importantes, para luto. Esses bebês são importantes na terapia, principalmente para demência. E quando Alzheimer, né? Para Alzheimer, a gente tem um caso muito próximo que a senhora fugia, ganhou um bebê, parou de fugir de casa, com quase 100 anos de idade. Isso é um caso real, que chegou para a gente na semana passada. Qual é a questão? Saúde mental. A mulher ou a pessoa está fugindo da realidade, tem uma dissociação da realidade, está deixando de fazer o que precisa, se isolando para cuidar desse bebê. Então, vivenciando um cenário irreal, esquecendo da realidade, a família precisa buscar ajuda. Ou os amigos precisam encaminharem ajuda. Porque isso sempre vai existir, independente do objeto. Exato. Qual é a minha reflexão final? A gente precisa ter um olhar atento para o que está acontecendo, principalmente com as questões de saúde mental, observar por um tempo esse movimento, para ver como vai ficar. E o mais importante, a gente precisa ter um posicionamento crítico sobre essa enxurrada de notícias. Se você não pode ajudar, busque não julgar, busque a verdade por detrás daquele assunto. Busque evitar ficar comentando e colocando críticas que são infundadas, porque isso gera engajamento e tira a atenção da população para o que é importante. Colecionadores existem, sempre existiram, homens e mulheres colecionam. A gente precisa tomar cuidado com os julgamentos que estão tendo com mulheres. Sabe, existe muito viés de gênero voltado para a mulher. E a gente precisa exercitar a nossa humanidade. Com menos julgamento, menos críticas, e o mundo precisa de mais verdade, verdades genuínas, menos julgamentos, mais empatia, menos extremismo, porque o extremismo gera engajamento.
mas gera separação entre a gente. A gente não pode mais viver dessa forma, Carol. Com certeza. Doutora, adorei o papo de hoje. Gostei muito, porque é um viés muito diferente do que vem sendo abordado sobre as bebê reborns. Ah, porque as mães de bebê reborn são todas malucas e o que vai ser do mundo. Adota. É. Quem não quer ter um bebê não quer adotar, gente. Exato. Então, quem está criticando, vai buscar a adoção. É. Então, traz a solução ao invés de trazer crítica. Criar um bebê é custoso, Demais. sendo quem vive a maternidade ou sendo quem adota. Então, tem que parar com essa crítica sem fundamento. Olhar o outro sem julgamento. Com certeza, Carol.